Eu nunca imaginei que me tornaria uma daquelas pessoas, o tipo que se senta em uma sala mal iluminada e jura, com a voz trêmula, que encontrou um Bigfoot na floresta. No entanto, aqui estou eu, na minha kitnet apertada, com o zumbido indiferente da cidade como um pano de fundo constante, encarando uma xícara de chá reaquecido que esfriou mais uma vez. Estou tentando articular algo que fundamentalmente quebrou e depois reconstruiu meu entendimento da realidade. Tenho 53 anos agora, e nos 4 anos desde que minha esposa, Eleanor, foi levada de mim pelo câncer, as montanhas se tornaram meu único refúgio verdadeiro. Elas são o único lugar onde a pressão atmosférica esmagadora de solidão não sufoca completamente o ar dos meus pulmões. Eleanor e eu costumávamos explorar essas trilhas acidentadas juntos, sempre que conseguíamos roubar um tempo de nossas vidas de trabalho. Às vezes, acampávamos por fins de semana inteiros, contentes apenas por estarmos envolvidos pelo silêncio de catedral dos pinheiros imponentes e pela presença estoica de formações rochosas antigas. Ela tinha um jeito de ver coisas que eu não percebia. O delicado rendilhado de uma teia de aranha coberta com o orvalho da manhã. O tom específico de roxo em um cacho de tremoços selvagens. A maneira como a luz atingia os picos de granito ao entardecer e os incendiava. Depois que ela morreu, continuei voltando àqueles mesmos picos e vales, um peregrino desesperado em busca de algum vestígio de sua presença. Algum eco remanescente da vida que havíamos construído juntos com tanto cuidado e alegria. O que descobri, em vez disso, foi algo totalmente diferente. Algo que desafiava toda a explicação racional em que eu já havia confiado. Algo que me provou, sem sombra de dúvida, que existimos em um mundo muito mais estranho e povoado do que a maioria das pessoas se permite perceber. Começou de forma bastante simples. Apenas mais uma trilha de domingo de manhã pela densa floresta a aproximadamente 55 quilômetros do silêncio estéril do meu apartamento. O sistema de trilhas não era muito frequentado, o que agradava a minha alma em luto e em carne viva. Eu ansiava por isolamento, ou pelo menos me convenci de que a solidão era a receita necessária para a dor no meu peito durante aqueles meses sombrios e vazios. As flores silvestres da primavera estavam apenas começando a se afirmar ao longo do caminho. Tímidos trilhos brancos e pinceladas ousadas de Indian Paintbrush. O ar fresco da montanha, nítido e limpo, carregava o cheiro de neve derretida e o perfume forte e resinoso de cedro fresco. Eu estava caminhando há cerca de 90 minutos, minhas botas marcando um ritmo constante no caminho de cascalho, quando senti pela primeira vez aquela sensação peculiar e primitiva subindo pela minha nuca. Aquele instinto inconfundível que te diz, sem sombra de dúvida, que você está sendo observado. Parei no meio do passo, com a mão pairando sobre minha garrafa de água. Vasculhei meus arredores com um cuidado meticuloso, meus olhos traçando a vegetação rasteira densa, os espaços sombreados entre os enormes abetos de Douglas, o amontoado de pedras cobertas de musgo. Não detectei nada em comum. Nada além das vidas ordinárias e agitadas dos esquilos e do comentário gutural dos corvos conduzindo suas rotinas diárias. Descartei a sensação como um sintoma do meu luto, uma forma de paranoia nascida da solidão, e continuei minha subida pela trilha rochosa. Mas aquela consciência inquietante de ser observado nunca se dissipou completamente. Durante as semanas seguintes, toda vez que me aventurava nessas montanhas, eu experimentava aquela sensação idêntica, a sensação de olhos invisíveis e inteligentes rastreando cada movimento meu pela floresta. Inicialmente, minha mente lógica buscou explicações plausíveis. Talvez fosse um leão da montanha, silencioso e paciente, me avaliando como presa em potencial.
ou talvez um urso negro oportunista, curioso sobre o conteúdo da minha mochila. Mas a intensidade da observação parecia diferente, mais focada e inegavelmente intencional. O que quer que se escondesse lá na mata profunda não estava apenas passando por seu território e notando minha presença. Parecia que estava deliberadamente me seguindo, me estudando com um propósito que eu não conseguia sequer começar a entender. Comecei a testar minha teoria, prestando muito mais atenção aos meus arredores. Eu parava abruptamente e me virava, na esperança de captar um vislumbre de movimento. Comecei a pegar rotas alternativas e menos percorridas para determinar se a sensação desapareceria. Nunca desapareceu. A sensação era uma constante, uma companhia silenciosa em minhas caminhadas solitárias. Então, numa manhã, no início de junho, quando o ar estava denso com o cheiro de pinho e terra aquecida, eu finalmente o vi. Eu havia parado para recuperar o fôlego perto de um enorme afloramento de granito com vista para o vale, um dos lugares favoritos de Eleanor. Foi então que detectei um movimento em minha visão periférica, algo grande e escuro se abaixando rapidamente atrás de um imponente abeto de Douglas a cerca de 12 metros de onde eu estava. O movimento possuía velocidade e deliberação demais para ser qualquer animal normal com o qual eu estivesse familiarizado. Não era o andar pesado de um urso, nem a graça fluida de uma puma. Era outra coisa. Meu pulso martelava nas costelas enquanto eu girava lentamente a cabeça, fingindo não ter notado nada incomum, mantendo o olhar fixo nos picos distantes. Quando olhei de volta casualmente alguns segundos depois, fingindo interesse em um chamado de pássaro em particular, eu o vi distintamente. Era uma figura compacta e escura, espiando por trás do enorme tronco, me observando com uma curiosidade inconfundível, quase desconcertante. O Bigfoot era pequeno. Pude determinar isso imediatamente, e o fato me pareceu profundamente estranho. Uma contradição direta a todas as representações sensacionalistas que eu já tinha visto. Ele tinha talvez 1,70 m de altura, coberto da cabeça aos pés por um pelo espesso, um tanto emaranhado, de cor castanho avermelhada. Seu rosto, emoldurado pelo pelo grosso, exibia uma expressividade notável e perturbadora, com olhos fundos e penetrantes que irradiavam uma qualidade quase humana de inteligência e profunda consciência. A criatura não era a besta colossal e monstruosa descrita em documentários sensacionalistas e contada em histórias de fogueira. Este parecia mais próximo da minha própria estatura, mais esguio e atlético em sua constituição. Quando nossos olhares se conectaram diretamente, um choque percorreu meu corpo, um choque de reconhecimento puro e genuíno. O Bigfoot imediatamente se retirou para trás da árvore e ouviu o farfalhar suave da folhagem enquanto ele recuava para o interior da floresta. Permaneci absolutamente imóvel por vários longos minutos, minha garrafa de água esquecida agarrada em uma mão trêmula. Minha mente analítica, minha constante companheira e mecanismo de defesa, entrou em parafuso, tentando desesperadamente racionalizar o que eu acabara de testemunhar. Talvez fosse algum excêntrico local, um eremita usando uma fantasia elaborada por seus próprios motivos. Talvez eu estivesse finalmente tendo alucinações, minha mente cedendo sob a pressão contínua do luto. Talvez minha solidão finalmente tivesse me empurrado para além do frágil limite da sanidade, mas em algum lugar no fundo do meu ser, naquele lugar intuitivo que ignora a lógica, eu entendi exatamente o que tinha visto. Aquele vislumbre breve e de parar o coração tinha sido suficiente para reconhecer que o que quer que se escondesse atrás daquela árvore não era humano, não era um urso, não era nada que eu pudesse convenientemente descartar ou explicar. Um Bigfoot era real e tangível,
e estava me observando com um interesse inegável e aparentemente inofensivo. Naquela noite, dormir foi impossível. Fiquei acordado até a primeira luz cinzenta do amanhecer entrar pela janela do meu apartamento, minha mente fervilhando com perguntas sem resposta e cenários impossíveis. Eu deveria relatar isso a alguém oficial? O serviço do parque? O xerife? O absurdo do pensamento me fez rir alto no quarto silencioso. Quem acreditaria no meu relato? Eles pensariam que eu estava bêbado ou louco, ou ambos. Eu deveria voltar para aquelas montanhas? Ou deveria encontrar locais de caminhada completamente diferentes, lugares onde eu pudesse ter certeza de que estava verdadeiramente sozinho? Uma parte de mim estava genuinamente apavorada, um medo primal do desconhecido ecoando em meus ossos. Mas outra parte, uma parte que eu ainda não conseguia compreender totalmente, sentia uma curiosidade intensa e magnética. O Bigfoot não havia demonstrado nenhuma agressão ou comportamento ameaçador. Pelo contrário, parecia tímido, quase tão curioso sobre mim quanto eu agora estava sobre ele. Quando a manhã de domingo chegou novamente, me vi no piloto automático, dirigindo de volta para aquela mesma trilha, completamente incapaz de resistir à atração daquele encontro misterioso e transformador. Nos primeiros 90 minutos da minha caminhada, tudo parecia perfeitamente, quase decepcionantemente, normal. Eu andei pelos zigue-zagues e cumes familiares, os sons do canto dos pássaros e o sol de junho cada vez mais forte aquecendo meus ombros, proporcionando uma sensação reconfortante de rotina. Eu quase me convenci de que tinha imaginado o incidente inteiro, que tinha sido um sonho acordado nascido da tristeza, quando ouvi o estalo único e agudo de um galho em algum lugar atrás de mim. Virei-me lentamente, meu coração pulando na garganta, e lá estava ele. O Bigfoot estava posicionado a cerca de 7 metros de distância, parcialmente escondido atrás de um denso aglomerado de arbustos de louro da montanha. Desta vez, ele não fugiu. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade, uma época inteira contida em alguns minutos silenciosos. Nenhum de nós se moveu, ambos avaliando cuidadosamente a situação sem precedentes. O Bigfoot deu um passo hesitante e deliberado em minha direção, e eu instintivamente dei um passo para trás por reflexo. Ele parou imediatamente, seu movimento cessando como se eu tivesse acionado um interruptor. E eu poderia jurar naquele momento que detectei algo parecido com decepção cintilar em suas feições expressivas e estranhamente humanas. Permanecemos congelados nesse impasse estranho e silencioso por vários longos minutos. E então, para meu absoluto e estarrecedor espanto, o Bigfoot abriu a boca e vocalizou. A palavra que saiu foi áspera e custosa, como o som de alguém lutando para dominar uma língua estrangeira que só tinha ouvido, mas era completa e inconfundivelmente clara. O Bigfoot disse: "Olá." Minhas pernas quase cederam. Agarrei-me a uma pequena árvore próxima para me apoiar, seu tronco fino tremendo junto com minha mão. Meu coração batia tão violentamente contra minhas costelas que pensei que poderia explodir da minha caixa torácica. O Bigfoot tinha falado comigo, em inglês. Ele tinha realmente formado uma palavra reconhecível e se dirigido a mim diretamente, como se fôssemos dois estranhos passando por uma rua da cidade. Abri a boca para responder, mas nenhum som saiu, apenas um grasnido seco e inútil. Tentei novamente, minha voz tremendo tanto que mal a reconheci como minha. Consegui sussurrar com a voz rouca: "Como? Como isso é possível? Como você consegue falar?" O Bigfoot deu outro pequeno passo em minha direção, seus movimentos cuidadosos e medidos, da maneira como alguém se aproximaria de um animal assustado e encurralado.
Quando falou novamente, as palavras vieram lentamente, separadas por longas pausas, como se procurasse os sons corretos, montando-os com grande esforço. O Bigfoot disse: "Ouvir, você. Muitas estações." Sua voz possuía uma qualidade mais profunda e ressonante do que eu esperava, com um timbre incomum que parecia se originar de algum lugar profundo em seu peito. O Bigfoot gesticulou vagamente para a floresta ao redor, depois tocou a lateral de sua cabeça com um dedo longo e peludo. Eu lutei desesperadamente para processar as implicações do que estava acontecendo. O Bigfoot estava me informando que havia aprendido a fala humana, ouvindo as pessoas, observando caminhantes e campistas como eu por períodos de tempo extensos e inimagináveis. Mas há quanto tempo ele estava ouvindo? Quantos anos, quantas décadas este ser passou na solidão silenciosa dessas montanhas, observando em silêncio, absorvendo nossa língua, estudando nossos comportamentos. Como se sentisse minha confusão perplexa, o Bigfoot vocalizou novamente, desta vez batendo no próprio peito. Ele disse: "Não, jovem, corpo pequeno, espírito velho." O Bigfoot gesticulou para si mesmo, depois abriu seus longos braços, indicando algo muito maior e mais imponente, antes de trazê-los de volta para se referir à sua própria estrutura compacta. O entendimento gradualmente se cristalizou em minha consciência, um amanhecer surgindo sobre uma paisagem que eu nunca soube que existia. Este Bigfoot não era jovem, apesar de sua estatura menor. Ele era diminuto para sua espécie, talvez, mas existia há um tempo extraordinariamente longo. Esta criatura testemunhou essas montanhas se transformarem ao longo de décadas, ou possivelmente até séculos. Ele observou inúmeros humanos passando por seu território, absorveu nossa língua pedaço por pedaço doloroso ao longo de um período de tempo incompreensível. O Bigfoot deu mais um passo à frente e desta vez eu não recuei. Algo em seus olhos profundos e inteligentes, na maneira gentil e não ameaçadora com que se portava, comunicava com clareza absoluta que eu não tinha nada a temer deste ser. Aquele primeiro encontro genuíno durou talvez 30 minutos, embora o tempo parecesse ter perdido todo o significado. Não trocamos muitas palavras. O vocabulário do Bigfoot era severamente limitado, uma coleção de substantivos e verbos simples, e eu permaneci profundamente chocado demais para formular muitas frases coerentes. Mas algo profundo e não dito passou entre nós durante aquele tempo. Algum reconhecimento mútuo de que nenhum de nós estava tão isolado em nossa existência quanto acreditávamos anteriormente. Quando o Bigfoot finalmente se virou para partir, desaparecendo de volta na floresta densa com uma graça e silêncios surpreendentes que desmentiam sua forma sólida, senti uma estranha e inesperada sensação de perda me invadir. Eu havia descoberto algo precioso e completamente impossível, e não estava preparado para deixá-lo ir. Voltei no domingo seguinte e no domingo depois desse. Todas as vezes, o Bigfoot se materializava em algum ponto durante minha caminhada, sempre cauteloso no início, sempre me observando cuidadosamente à distância para verificar se eu estava sozinho antes de se aproximar. Nossos encontros desenvolveram uma espécie de ritmo natural e tácito. Eu subia pelas trilhas familiares. O Bigfoot me seguia a uma distância respeitosa e, eventualmente, parávamos em algum lugar pacífico. Uma clareira salpicada de sol, uma margem de riacho coberta de musgo. E simplesmente existíamos juntos por um tempo. O Bigfoot gradualmente se tornou mais confortável em vocalizar,
lenta e cuidadosamente incorporando novas palavras ao seu vocabulário limitado, embora nunca tenha conseguido encadear frases completas e gramaticalmente corretas. Numa tarde no final de junho, enquanto descansávamos em um tronco caído com vista para um prado alpino imaculado e vibrante com flores silvestres, o Bigfoot estendeu a mão e tocou suavemente as costas da minha mão com a sua. O contato me assustou inicialmente. A pele de sua palma era dura e calejada, mas o toque da criatura era surpreendentemente gentil, quase terno. Ele apontou para mim, depois para si mesmo, e fez um gesto amplo que parecia abranger toda a floresta ao nosso redor. O Bigfoot disse: "Todos todos conectados." Ele estava tentando comunicar algo profundo, algo sobre a interconexão fundamental de todos os seres vivos, um conceito que minha própria cultura muitas vezes esquece. Nos meses seguintes, esses encontros de domingo se tornaram o ponto focal de toda a minha existência. Eu vivia para aquelas manhãs em que podia escapar dos confins cinzentos da cidade e passar tempo com meu amigo extraordinário. Porque era isso que o Bigfoot havia se tornado, um amigo. Talvez o amigo mais genuíno e descomplicado que eu já conheci. A criatura nunca me julgou, nunca exigiu nada de mim, nunca me fez sentir inadequado ou quebrado. Simplesmente me aceitou exatamente como eu era, um homem de meia idade em luto, tentando desesperadamente encontrar algum fragmento de significado em um mundo que se tornara quase insuportavelmente vazio. O Bigfoot me ensinou coisas durante aqueles meses juntos, lições profundas que acho que não poderia ter aprendido de nenhuma outra maneira. Ele me mostrou como observar verdadeiramente a floresta, não apenas andar cegamente por ela, como eu fizera por anos. Ensinou-me a reconhecer os sinais sutis da passagem de animais, a maneira específica como os cervos criam trilhas na vegetação rasteira, as marcas de garras territoriais que os ursos deixam em certas árvores, a linguagem intrincada de perigo e alarme que os pássaros comunicam através de seus cantos. O Bigfoot demonstrou como se mover com silêncio e graça pela natureza, como colocar os pés com cuidado para evitar quebrar galhos, como usar a direção do vento para mascarar meu cheiro, como me tornar parte da paisagem em vez de um intruso nela. Mas, mais importante, o Bigfoot me ensinou sobre paciência e o poder da presença. Em nosso mundo moderno, estamos constantemente correndo, constantemente fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, nossas mentes perpetuamente agitadas, com pensamentos sobre o passado ou ansiedades sobre o futuro, raramente estando totalmente presentes no momento real que estamos vivendo. O Bigfoot existia inteiramente no presente. Ele não parecia carregar arrependimentos sobre o ontem ou abrigar ansiedades sobre o amanhã. Ele estava simplesmente aqui, agora, totalmente engajado com o que quer que estivesse acontecendo neste exato momento. Lembro-me de uma tarde em particular em que estávamos sentados ao lado de um pequeno riacho borbulhante, observando a água clara fluir sobre pedras lisas e desgastadas pelo tempo. Eu estava perdido em meus próprios pensamentos, uma espiral familiar de luto, pensando em Eleanor, em todas as coisas que eu deveria ter dito ou feito de forma diferente, em todos os momentos preciosos que desperdicei, estando distraído ou preocupado com trivialidades. O Bigfoot estendeu a mão e colocou sua mão grande e quente em meu ombro, uma simples âncora física que me puxou de volta do turbilhão de minhas memórias para o momento presente. Ele apontou para o riacho e disse: "Água move, não para, você igual." A criatura estava me dizendo de sua maneira lindamente simples que eu precisava continuar seguindo em frente, como a água no riacho.
A água não para de fluir porque encontra obstáculos como rochas ou troncos caídos. Ela simplesmente encontra um caminho ao redor deles e continua sua jornada. Eu estava me apegando ao meu luto como uma pedra enorme, deixando-o bloquear o fluxo natural e progressivo da minha vida. O Bigfoot estava gentil e sabiamente sugerindo que eu precisava deixar esse luto fluir através de mim e, eventualmente, passar por mim, em vez de represá-lo por dentro, onde estagnaria e envenenaria tudo. Esta foi uma sabedoria difícil de aceitar, mas eu entendi a profunda verdade nela. Outra lição profunda veio quando o Bigfoot me mostrou como ele coletava comida. Eu sempre presumi, com base no folclore, que essas criaturas eram principalmente caçadoras, predadores agressivos que abatiam alces e veados. Mas o Bigfoot que eu conhecia era em grande parte um coletor, reunindo uma grande variedade de frutas, nozes, raízes e várias plantas comestíveis. Ele se movia pela floresta com um conhecimento enciclopédico e inato, sabendo exatamente quais plantas eram comestíveis, quais possuíam propriedades medicinais e quais deveriam ser totalmente evitadas. Numa tarde, o Bigfoot me mostrou uma raiz específica que, quando mastigada, podia aliviar dores de estômago. Em outra ocasião, ele apontou um tipo específico de musgo que poderia ser usado como um curativo natural para estancar sangramentos. A criatura possuía mais conhecimento prático e vital sobre sobrevivência na natureza do que qualquer especialista humano que eu já havia encontrado. Mas o que mais me impressionou foi a maneira como o Bigfoot colhia esses recursos. Ele nunca pegava mais do que precisava. Se encontrava um arbusto de mirtilo carregado de frutas maduras, pegava apenas uma pequena porção, deixando bastante para outros animais e garantindo que a planta pudesse continuar a produzir e prosperar. Se desenterrava raízes comestíveis, replantava cuidadosamente uma parte do tubérculo para garantir o crescimento futuro. O Bigfoot vivia em um estado de equilíbrio perfeito e sustentável com seu ambiente, pegando apenas o que precisava e, ao mesmo tempo, garantindo a saúde e a abundância contínuas da floresta. Isso era um contraste tão gritante e doloroso com a forma como nós, humanos, normalmente interagimos com a natureza, pegando tudo o que podemos, esgotando os recursos sem um único pensamento para o amanhã ou para as outras espécies que dependem desses mesmos recursos. O modo de vida do Bigfoot demonstrava um respeito profundo e inerente pelo mundo natural, uma compreensão profunda de que não estamos separados da natureza, mas estamos profunda e inextricavelmente inseridos nela, totalmente dependentes de sua saúde para nossa própria sobrevivência. Também aprendi um pouco sobre a natureza social do Bigfoot, ou melhor, sua aparente falta de contato social constante. A criatura parecia viver principalmente em solidão, embora tenha sugerido a existência de outros de sua espécie na vasta e extensa natureza selvagem. Ele usava uma palavra que soava como kin ao se referir a outros Bigfoot, sugerindo que estava ciente de sua presença, mesmo que não interagisse com eles regularmente. O Bigfoot explicou, da melhor forma que pôde com seu vocabulário limitado, que sua espécie valorizava a independência e a solidão, reunindo-se apenas ocasionalmente para fins específicos e importantes. Isso ressoou profundamente em mim, pois eu sempre fui um tanto introvertido, preferindo algumas conexões profundas e significativas com indivíduos em vez de uma ampla rede de relacionamentos superficiais. O Bigfoot parecia ter me escolhido deliberadamente, não aleatoriamente. De todos os caminhantes que passavam por essas montanhas, ele me selecionou para observar, para se aproximar e, finalmente, para fazer amizade. Muitas vezes me perguntei por quê. O que ele viu em mim que o fez correr um risco tão enorme? O Bigfoot não conseguia explicar isso em palavras, mas com o tempo, passei a acreditar que ele havia reconhecido algo em mim. Uma solidão semelhante, talvez,
um espírito afim, buscando conexão nos lugares mais inesperados. À medida que o verão avançava para a luz dourada do início do outono, nossa amizade se aprofundou consideravelmente. Desenvolvemos um tipo de comunicação que transcendia as palavras, um entendimento mútuo construído sobre observação paciente e intuição compartilhada. Aprendi a ler a sutil linguagem corporal do Bigfoot, a entender o que seus vários grunhidos, bufos e gestos significavam. Da mesma forma, ele se tornou notavelmente adepto a ler meu estado emocional, parecendo sentir quando eu estava lutando com uma nova onda de luto ou quando simplesmente precisava do conforto da companhia silenciosa. Um encontro particularmente memorável ocorreu no final de setembro. Eu estava tendo uma semana especialmente difícil, o aniversário da morte de Eleanor se aproximando no calendário e remexendo toda a dor crua que eu pensava ter começado a processar. Fui para as montanhas naquele domingo, me sentindo absolutamente miserável, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu caminhava pela trilha familiar. O Bigfoot apareceu mais cedo do que o normal, entrando diretamente no caminho à minha frente, em vez de observar a distância primeiro, como era seu costume. Ele me olhou por um longo momento, aqueles olhos penetrantes e antigos, parecendo ver diretamente o núcleo fraturado da minha alma. Então, sem uma palavra, ele deu um passo à frente e envolveu seus braços longos e poderosos ao meu redor, no que só posso descrever como um abraço. Eu desabei completamente, soluçando contra o peito peludo do Bigfoot, enquanto ele me segurava firme, mas gentilmente, fazendo sons suaves e retumbantes no fundo de sua garganta que eram de alguma forma incrivelmente, profundamente reconfortantes. Ficamos assim por não sei quanto tempo. Esta criatura impossível e mítica oferecendo consolo a um homem quebrado no meio da natureza. Quando finalmente recuperei alguma aparência de compostura, o Bigfoot me soltou e, gentilmente, quase desajeitadamente, enxugou as lágrimas do meu rosto com seus dedos ásperos. Ele disse, "Ela, aqui, sempre, aqui." A criatura colocou uma mão sobre meu coração. Depois varreu o outro braço para abranger a floresta, as montanhas, o céu ao nosso redor. O Bigfoot estava me dizendo que Eleanor não tinha realmente partido, que sua energia, sua essência, ainda estava presente no mundo ao meu redor, nas árvores e montanhas que amávamos juntos e, mais importante, em meu coração e memórias. Esta declaração simples e profunda me trouxe mais conforto genuíno do que meses de condolências bem-intencionadas, mas inadequadas, de amigos e familiares jamais trouxeram. O Bigfoot entendia o luto de uma forma que transcendia as palavras, e seu gesto simples e poderoso de compaixão significou tudo para mim. À medida que o outono se aprofundava e as folhas dos álamos se tornavam um ouro brilhante e cintilante, comecei a trazer pequenas oferendas em minhas caminhadas. Nada elaborado ou caro, apenas coisas que eu achava que o Bigfoot poderia gostar ou achar interessantes. Trouxe um pequeno espelho de mão barato que fascinou a criatura infinitamente. Ele passou quase uma hora examinando seu próprio reflexo, fazendo diferentes expressões faciais e observando com admiração infantil como seu rosto mudava. Trouxe uma gaita e, embora o Bigfoot não conseguisse descobrir como tocá-la corretamente, ele parecia gostar dos sons estranhos e agudos que conseguia produzir soprando nela. Trouxe vários lanches. Curioso para ver que alimentos a criatura poderia gostar, além de sua dieta normal da floresta. O Bigfoot parecia especialmente intrigado por manga desidratada, que ele mastigou pensativamente antes de fazer um som baixo e de aprovação. Mas seu favorito absoluto, de longe, era a pasta de amendoim. A primeira vez que lhe ofereci uma colherada em um pedaço de casca de árvore, os olhos do Bigfoot se arregalaram com o que só posso descrever como puro e genuíno deleite.
Ele saboreou aquela pasta de amendoim como se fosse a iguaria mais fina imaginável e, a partir daquele momento, sempre me certifiquei de levar um pote em minhas caminhadas. Ver o Bigfoot apreciar pasta de amendoim tornou-se um dos meus prazeres simples e profundos. Um pequeno lembrete de que a alegria pode ser encontrada nas coisas menores e mais inesperadas. A criatura também começou a me trazer presentes em troca, embora fossem muito diferentes das minhas oferendas manufaturadas. O Bigfoot me presenteava com pedras interessantes e de formato único, penas iridescentes de pássaros raros, pedaços de madeira envelhecida com formas ou padrões de grãos incomuns. Cada presente era dado com cuidado e intenção óbvios, o Bigfoot observando minha reação de perto para garantir que eu apreciava o que ele estava oferecendo. Eu valorizava esses presentes simples mais do que qualquer coisa que possuía. Eles não tinham valor monetário, mas representavam algo muito mais precioso: a amizade e a confiança de um ser que a maior parte da humanidade se recusava a acreditar que existia. Guardei esses itens em uma pequena caixa de madeira no meu apartamento e, às vezes, quando me sentia particularmente desconectado do mundo, eu os tirava e os segurava, lembrando dos momentos silenciosos e sagrados em que cada um foi dado. Um presente particularmente significativo veio no início de outubro. O Bigfoot me levou a um local isolado no fundo da floresta, mais longe das trilhas principais do que já havíamos nos aventurado. Lá, crescendo em uma pequena clareira úmida, havia um aglomerado de cogumelos incomuns que brilhavam fracamente com uma bioluminescência suave e etérea. O Bigfoot colheu um com cuidado e me entregou, sua luz estranha pulsando suavemente em minha palma. Ele disse: "Luz no escuro, como você." Entendi a metáfora imediatamente. A criatura estava me dizendo que eu, à minha maneira, trazia luz para sua existência escura e solitária, que minha presença e amizade iluminavam sua longa vida da mesma forma que esses cogumelos iluminavam o chão escuro da floresta. Fiquei profundamente comovido com este gesto, com o profundo sentimento expresso através de palavras e ações tão simples. Preservei cuidadosamente aquele cogumelo, secando-o e guardando-o em minha caixa de tesouros ao lado das pedras e penas. O Bigfoot também me mostrou sua morada durante aqueles meses de outono, um privilégio enorme que eu reconheci e honrei plenamente. A criatura me levou a uma área remota e escondida, onde enormes pedras haviam rolado juntas séculos atrás, para formar uma caverna natural e protegida. Dentro deste abrigo, o chão estava coberto com uma espessa e macia cama de material vegetal seco e peles de animais, criando um local de descanso surpreendentemente confortável e isolado. As paredes da caverna eram decoradas com o que pareciam ser arranjos deliberados de pedras coloridas, feixes de penas de pássaros amarrados com cipó e pedaços de casca de árvore, exibindo padrões naturais interessantes. O Bigfoot claramente havia coletado esses itens porque agradavam seu senso estético, uma evidência clara de uma sensibilidade artística que eu nunca teria esperado. A criatura me observou examinar sua casa com uma mistura de vulnerabilidade e orgulho óbvios. Era ali que ele passava as noites, onde descansava e sonhava, onde era mais indefeso. Ao me revelar este lugar, o Bigfoot estava demonstrando um nível de confiança absoluta e incondicional que me humilhou. Ele disse: "Meu lugar, você vem se precisar." A criatura estava me oferecendo santuário, dizendo-me que se eu alguma vez precisasse de abrigo ou segurança na natureza, eu poderia ir a este local e ele estaria lá por mim. Fiquei profundamente comovido com esta oferta. Ao longo de todos os nossos meses de amizade, o Bigfoot nunca me pediu nada. Ele apenas deu, me ensinando, me protegendo quando eu, sem saber, entrava em áreas perigosas, compartilhando sua sabedoria antiga e companhia silenciosa.
E agora, ele estava me dando ainda mais, abrindo a parte mais privada de sua existência para mim. Agradeci a criatura da melhor forma que pude com minhas inadequadas palavras humanas, tentando transmitir o quanto sua confiança e amizade significavam para mim, como ele tinha literalmente salvado minha vida ao me dar um motivo para continuar durante meu período mais sombrio e sem esperança. À medida que outubro avançava para o frio cinzento de novembro, comecei a sentir uma mudança sutil no comportamento do Bigfoot. Ele parecia mais contemplativo, mais retraído, embora ainda amigável e afetuoso comigo. Às vezes, eu o pegava olhando para a distância, para os picos cobertos de neve no horizonte, com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Algo entre tristeza e um anseio profundo e inexorável. Perguntei se algo estava errado, mas a criatura lutou para explicar, sem o vocabulário para expressar qualquer emoção complexa que estivesse sentindo. Então, em uma manhã cinzenta de novembro, enquanto estávamos sentados juntos em um cume alto, observando a névoa rolar pelo vale abaixo, o Bigfoot finalmente conseguiu comunicar o que o estava incomodando. Ele apontou para si mesmo, depois fez um gesto amplo em direção às montanhas distantes, muito mais longe do que eu já havia me aventurado. Ele disse: "Preciso ir. Hora chegou." Meu coração afundou no estômago como uma pedra. A criatura estava me dizendo que precisava partir, que era hora de seguir para outro lugar. Eu queria perguntar por quê, queria implorar para que ficasse, mas de alguma forma entendi que essa partida era necessária, inevitável, uma parte de seu ciclo de vida que eu não podia mudar. O Bigfoot tinha sua própria vida, seus próprios ritmos e requisitos que eu não conseguia compreender totalmente. Perguntei quando ele partiria, minha voz embargada por uma tristeza que eu não conseguia esconder, temendo a resposta. A criatura ergueu suas duas mãos grandes, abrindo-as e fechando-as várias vezes. Interpretei isso como significando vários dias, talvez uma semana ou duas. O Bigfoot queria passar um pouco mais de tempo comigo antes de partir. Queria se despedir adequadamente, em vez de simplesmente desaparecer na floresta um dia. Naqueles dias finais juntos, cada momento parecia precioso e dolorosamente agridoce. Revisitamos nossos lugares favoritos. O prado alpino, onde realmente nos conectamos pela primeira vez, o riacho onde o Bigfoot me ensinou sobre deixar o luto fluir, o afloramento rochoso onde eu vislumbrei a criatura pela primeira vez tantos meses atrás. Cada local agora estava imbuído de memórias, lembretes tangíveis da extraordinária e impossível amizade que havíamos formado. O Bigfoot parecia determinado a compartilhar o máximo de conhecimento possível em nosso tempo restante juntos, como se estivesse tentando condensar todas as lições que ainda não tivera tempo de me ensinar. Ele me mostrou como prever mudanças climáticas, observando formações de nuvens e mudanças sutis no comportamento dos animais. Ele demonstrou como encontrar água, mesmo em áreas aparentemente secas, observando para onde certos pássaros voavam no início da manhã. Ele me ensinou quais estrelas seguir para a navegação se eu me perdesse à noite. Todo esse conhecimento prático era valioso, mas o que eu mais valorizava era simplesmente passar tempo na presença da criatura, absorvendo sua força calma e sua sabedoria gentil e antiga. Numa tarde, o Bigfoot fez algo que nunca havia feito antes. Ele tentou me ensinar sua própria língua, ou pelo menos uma pequena parte dela. A criatura fez uma série de sons baixos, ressonantes e guturais. Depois apontou para uma árvore. Ele repetiu os sons pacientemente até que eu tentei imitá-los, o que aparentemente divertiu muito o Bigfoot, pois ele fez seu som suave de riso abafado com meus esforços desajeitados e inadequados.
mas ele pacientemente corrigiu minha pronúncia até que eu pudesse produzir algo que se aproximasse do som correto. O Bigfoot então me ensinou seus sons para a água, pedra, céu e vários outros elementos básicos de seu mundo. Pratiquei-os diligentemente, querendo ter um pequeno pedaço do mundo da criatura que eu pudesse levar comigo depois que ele se fosse. No que eu de alguma forma sabia que seria nosso último dia juntos, o Bigfoot me levou a um cume alto e varrido pelo vento, com vista para uma vasta e ininterrupta natureza selvagem que se estendia até o horizonte distante. Sentamos lado a lado enquanto o sol começava sua lenta descida, pintando o céu com pinceladas brilhantes e comoventes de laranja e roxo. A criatura ficou quieta por um longo tempo, e eu não perturbei o silêncio sagrado, entendendo que estava processando a separação iminente à sua maneira. Finalmente, enquanto o crepúsculo se aprofundava e as primeiras estrelas começavam a aparecer, o Bigfoot se virou para mim e falou mais palavras de uma vez do que eu jamais o ouvira encadear. Ele disse com grande esforço: "Você me ensinou também, sozinho, muito tempo. Você mostrou, amigo, possível, diferente. Não importa." Percebi com um sobressalto súbito e profundo que nossa amizade tinha sido tão significativa e transformadora para o Bigfoot quanto para mim. A criatura estivera sozinha por décadas, talvez séculos, observando os humanos à distância, mas nunca ousando se conectar com eles. Eu lhe mostrara que a verdadeira amizade poderia transcender as fronteiras aparentemente intransponíveis das espécies, que nossas diferenças não importavam quando o afeto genuíno e o respeito mútuo estavam presentes. O Bigfoot enfiou a mão em uma pequena bolsa que às vezes carregava, uma bolsa tecida com fibras vegetais, e tirou uma pedra lisa e pesada, diferente de qualquer outra que eu já tinha visto. Era de um verde escuro e profundo, com veios cintilantes de ouro correndo por ela, quase certamente algum espécime mineral raro. A criatura pressionou esta pedra em minha palma e fechou meus dedos ao redor dela. Ele disse: "Carregar. Eu carrego você, sempre." O Bigfoot estava me dizendo que, embora estivéssemos nos separando fisicamente, nós nos carregaríamos em nossos corações e memórias para sempre. O vínculo que havíamos formado era permanente, inquebrável pela distância ou pelo tempo. Tirei algo que havia trazido especificamente para este momento, uma fotografia desbotada de Eleanor e eu, tirada em um de nossos dias mais felizes juntos, caminhando nestas mesmas montanhas. Eu a carregava na minha carteira durante todos os nossos encontros, mas nunca a havia mostrado ao Bigfoot antes. Entreguei-a à criatura e expliquei da melhor forma que pude quem ela era, o quanto eu a amava, como sua morte me destroçou e como a amizade do Bigfoot me ajudou a começar a me curar. A criatura estudou a fotografia cuidadosamente por um longo tempo, seus olhos inteligentes movendo-se entre nossos rostos sorridentes. Então, ele me olhou com uma compreensão e compaixão tão profundas que senti lágrimas brotarem em meus olhos novamente. Ele dobrou cuidadosamente a fotografia e a guardou em sua bolsa. Depois colocou suas duas mãos grandes em meus ombros. O Bigfoot disse: "Ela, orgulhosa. Você, forte. Você, bom." Aquelas palavras simples, aquela afirmação direta e incondicional daquele ser impossível, tocaram-me mais profundamente do que posso expressar. O Bigfoot acreditava que eu era forte e bom, apesar de todas as minhas falhas e fracassos. Ele acreditava que minha esposa estaria orgulhosa de como eu sobrevivi à sua perda, e lenta e dolorosamente reconstruí minha vida. Vindo desta criatura, essa validação parecia completamente genuína e profunda, profundamente significativa. Ficamos naquele cume até a escuridão total cair.
A Via Láctea, uma faixa brilhante no céu de veludo preto, nenhum de nós querendo abrir mão daqueles momentos finais e preciosos juntos. Eventualmente, o Bigfoot se levantou e me ajudou a ficar de pé. Ele me abraçou uma última vez, aquele mesmo abraço reconfortante e sólido que me dera meses antes, quando eu estava desabando na trilha. Agarrei-me à criatura com força, tentando memorizar a sensação de seu pelo grosso, o som de sua respiração constante, o cheiro de terra e floresta que sempre o envolvia. Quando finalmente nos separamos, o Bigfoot colocou uma mão sobre meu coração, depois sobre o próprio coração, e apontou para as estrelas acima de nós. Ele estava me dizendo que permaneceríamos conectados através daquela mesma força universal e misteriosa que conecta todos os seres vivos, aquela teia invisível de consciência e energia que flui através de tudo. A criatura se virou e começou a caminhar em direção à floresta escura, parando uma vez para olhar para trás para mim. Levantei minha mão em um adeus final e o Bigfoot espelhou o gesto. Então ele desapareceu nas sombras, movendo-se com aquela graça e silêncio característicos e impossíveis, deixando-me sozinho no cume, sob as estrelas silenciosas e observadoras. Fiquei ali por um longo tempo depois que ele desapareceu, segurando a pedra verde, fria e lisa que ele me dera, sentindo o imenso peso daquele adeus final se instalar em meus ossos. A caminhada de volta pela montanha até o início da trilha pareceu impossivelmente longa e solitária, cada sombra e farfalhar de folhas me fazendo esperar irracionalmente que o Bigfoot tivesse mudado de ideia e voltado. Mas no fundo, eu sabia que ele tinha partido de verdade, embarcado em qualquer jornada ou propósito antigo que o chamara para longe daquelas montanhas. Nas semanas e meses que se seguiram, continuei caminhando por aquelas mesmas trilhas todos os domingos, em parte por uma esperança tênue e persistente de que pudesse encontrar o Bigfoot novamente, mas principalmente porque as montanhas haviam se tornado essenciais para o meu bem-estar, minha igreja, meu santuário. Nunca mais vi a criatura, mas às vezes encontrava pequenos sinais inexplicáveis que me faziam pensar se ele estava de alguma forma me vigiando à distância. Uma pedra incomum e lindamente colorida colocada em um tronco caído onde eu frequentemente descansava. Um padrão de galhos quebrados que parecia deliberadamente arranjado demais para ser natural. Uma mancha de cogumelos raros e comestíveis que não estava lá no dia anterior. Eu não podia ter certeza de que eram mensagens do meu amigo, mas escolhi acreditar que sim, que o Bigfoot estava me fazendo saber que se lembrava de mim e estava cuidando de mim, mesmo de longe. Nunca contei a ninguém sobre minhas experiências. Quem acreditaria em tal história? A maioria das pessoas me descartaria como delirante, um homem em luto que enlouqueceu. Alguns poderiam acreditar, mas eles gostariam que eu os levasse até o Bigfoot para provar sua existência, talvez para capturá-lo ou estudá-lo. Eu não poderia e nunca trairia meu amigo dessa maneira. O Bigfoot havia me confiado algo infinitamente precioso: sua existência e sua amizade. E eu guardaria essa confiança pelo resto da minha vida. Em vez disso, carrego essas memórias e lições silenciosamente dentro de mim, deixando que moldem como eu vivo minha vida. Tento me mover pelo mundo com a mesma graça silenciosa e consciência aguçada que o Bigfoot demonstrou. Tento viver em melhor equilíbrio com a natureza, pegando apenas o que preciso, respeitando todos os seres vivos, reconhecendo meu lugar dentro da teia maior e intrincada da existência. Pratico estar mais presente em cada momento, em vez de constantemente me deter em arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Essas lições me transformaram de maneiras que ainda estou descobrindo, me tornaram uma versão melhor e mais completa de mim mesmo do que eu era antes. Penso constantemente em momentos específicos do nosso tempo juntos,
cada um uma joia preciosa que revisito em minha mente. Lembro-me da primeira vez que o Bigfoot falou comigo, aquele olá áspero e hesitante que estilhaçou toda a minha compreensão do que era possível neste mundo. Lembro-me da tarde em que ele me mostrou sua morada, confiando-me seu espaço mais vulnerável. Lembro-me de vê-lo rir, aquele som puro e desinibido de bufo, depois que ele escorregou e caiu em um riacho. Lembro-me da maneira como ele me confortou quando eu estava me afogando em luto, me segurando sem julgamento enquanto eu desmoronava. Lembro-me de nossa última noite juntos, naquele cume alto, observando o pôr do sol e me despedindo do amigo mais extraordinário e improvável que já conheci. Aquela pedra verde que o Bigfoot me deu fica na minha mesa, onde posso vê-la todos os dias. Às vezes, quando estou me sentindo desconectado ou sobrecarregado pelo barulho e pela pressa do mundo moderno, seguro aquela pedra na mão e lembro da companhia silenciosa de sentarmos juntos ao lado do riacho, sem precisar de palavras, porque nosso entendimento transcendia a linguagem. A pedra é apenas uma pedra, um espécime mineral sem valor monetário, mas representa algo muito mais precioso. É a prova de que nossos encontros foram reais, que a conexão que formamos foi genuína, que a magia e a maravilha ainda existem neste mundo, se apenas permanecermos abertos o suficiente para descobri-las. Anos se passaram desde aquela noite de despedida no cume. Minha vida mudou de inúmeras maneiras, desde aqueles meses transformadores com a criatura. Deixei meu estressante emprego corporativo e encontrei um trabalho que me permite mais tempo na natureza, mesmo que pague menos. Simplifiquei meu estilo de vida, descobrindo que preciso de muito menos posses e distrações do que pensava. As montanhas esperam, como sempre, cheias de mistérios e ensinamentos que ainda tenho que descobrir. O Bigfoot pode ter partido desses picos específicos, mas sua presença permanece para mim em cada árvore, pedra e riacho. Estou pronto para o que vier a seguir, seguro no conhecimento de que faço parte de algo vasto, belo e eterno. A criatura me ensinou essa verdade, e eu nunca esquecerei. O homem que sou agora foi reconstruído com materiais melhores, moldado por uma sabedoria muito mais antiga e profunda que a civilização humana. Eleanor estaria orgulhosa, eu acho. Enquanto calço minhas botas gastas nesta manhã de domingo, sinto um contentamento profundo e duradouro. A natureza selvagem chama, como sempre, e eu atendo a esse chamado de bom grado, pronto para ver que lições o dia de hoje pode trazer.